A paz do Senhor. Vamos estudar a poderosa e preciosa palavra de Deus? Vamos estudar sobre o reinado de Acasias e extrair lições preciosas para a nossa vida e a nossa edificação espiritual? Você quer participar de sorteio de livros que possam servir de bênçãos para a sua vida e para o seu ministério? Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos amigos e irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a poderosa e preciosa palavra do Senhor através das lições bíblicas da Escola Dominical, revista CPAD Adultos. Na aula de hoje, nós estaremos estudando e extraindo lições sobre o reinado de Acasias, o rei de Israel. Trata-se da lição de número 5 da nossa revista. Antes de tudo, eu gostaria de mais uma vez agradecê-los pelo carinho, pela motivação, pelo encorajamento. Eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal e que estão aí participando comigo desta jornada bíblica nos livros de 1º e 2º livro de Reis. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se você que está me assistindo ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, não perca tempo. Ative aí o sininho das notificações e nos acompanhe nesta jornada para o seu elevo e crescimento espiritual. Lembrando que todos aqueles que são inscritos no canal poderão participar de sorteio de livros no final de todos os trimestres da Escola Dominical. É isso mesmo, de graça, não paga nada. É só estar inscrito no canal e depois as outras condições para poder participar do sorteio eu vou falando e anunciando conforme as aulas vão progredindo, tá bom? Então, fique atento aí nas demais aulas que nós estaremos, então, falando aí quais são os critérios para poder participar do sorteio no final deste trimestre. Eu já quero mais uma vez mostrar aqui um dos livros. Este é o primeiro livro que eu estou mostrando que será sorteado no final deste trimestre. É o livro da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Um livro muito bom para o seu crescimento, principalmente se você for pentecostal das Assembleias de Deus. Está aí, todo bonitinho, plastificado, encapado, novinho, para você, para abençoar a sua vida e o seu ministério. Gostaria também de pedir para que você curta este vídeo, dá um like aí, isso me ajuda bastante, para que o YouTube possa mostrar aí o nosso vídeo para mais pessoas. E também compartilhe com alguém, envie este vídeo para alguém, convide alguém para conhecer o nosso canal. E ainda também gostaria que você ficasse até o final desta aula, porque no final desta aula eu estarei aqui trazendo aqui lições preciosas sobre o reinado de Acasias, com base naquilo que vamos estudar agora. Eu gostaria de ler aqui o texto áureo para vocês, que diz assim: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo de número 7, verso de número 9. Verdade prática diz: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A leitura bíblica em classe para esta lição de hoje encontra-se em 2º livro de Reis, capítulo 1, versículos 1 ao 8, e depois versículos 13 ao 17. Já terminamos o 1º livro dos Reis e agora já estamos entrando no 2º livro dos Reis de Israel. Nós temos aqui 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre um reinado marcado pela idolatria. O segundo tópico, vamos falar de Elias desafia a adoração a Baal. E no terceiro tópico, a doença de Acasias e a sua morte como cumprimento da palavra de Deus pela boca do profeta Elias. Na introdução, diz assim: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus antepassados.
após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Vamos aqui nos inteirar sobre esta história. Acasias é filho do rei Acabe e da rainha Jezabel, e quando Acabe morre, Acasias assume o trono de Israel, do reino do norte, lembrando que aqui, neste período da história, nós já temos a nação de Israel dividida em dois reinos, reino do norte, conhecida como a nação de Israel, tendo a sua capital neste momento já a Samaria, a importante cidade de Samaria, e Reino do Sul, conhecida como a nação de Judá, tendo como capital a importantíssima cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, certo? Então, Acasias, que é o rei que nós vamos estudar hoje, ele reina sobre as 10 tribos, sobre o reino do norte, as 10 tribos de Israel, ou seja, a nação chamada de Israel. Amém? Ele é filho do rei Acabe, então nós já temos aí um lampejo do que será a vida deste homem, tendo um mau exemplo nos seus antepassados. Tanto seu pai quanto a rainha Jezabel, sua mãe, foram pessoas idólatras, ímpias, malignas, e que provavelmente transmitiram esta cultura idolátrica religiosa a seu filho Acasias. E assim então ele assume o trono de Israel. O escritor bíblico ele não se detém muito à história deste rei, mas ele conta algumas coisas curiosas sobre este rei. E a principal delas, uma delas, é que este rei, ele sofreu uma queda, né, da janela do seu palácio, e ali ele foi ferido gravemente, e após o seu ferimento, acredito eu que o escritor relatou esta queda, este evento da queda, justamente para mostrar o que vem depois, que é este rei mandando seus mensageiros irem se consultar na cidade de Ecrom, uma das 5 cidades da Filístia, inimigos ferrenhos do povo de Israel. Eles foram enviados para lá pelo rei para consultar ao Deus, aos sacerdotes, provavelmente do Deus Baal-zebub, ou chamado na Bíblia pelo escritor bíblico de Baal-zebub. Então aqui nós temos uma introdução dessa história, e com base nesta história, o profeta Elias ele é enviado pelo Senhor para confrontar ali a atitude deste rei Acasias, e assim então nós vamos extrair lições preciosas. Fique até o final, porque aqui nós vamos aprender muita coisa boa para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual, tá? Então, no primeiro tópico, um reino marcado pela idolatria. A terrível idolatria tão praticada pelo povo de Israel no Antigo Testamento. Vamos lá? No primeiro ponto, o Deus de Acasias. É incrível isto, mas nós temos que falar de um israelita que não adora o Deus Javé, que não adora o Deus Jeová, o Deus que tirou eles da terra do Egito, mas sim adora a um deus pagão chamado de Baal-zebub. Então Acasias era, como eu já disse, era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Ele venerava o deus Baal-zebub, que era um deus da cidade de Ecrom, que, como eu disse, era uma das 5 cidades dos filisteus. O comentarista da lição, pastor Clayton, traz a informação de que Baal-zebub era um deus que tinha o dom de profecia. E assim explica-se o texto bíblico que diz que após a sua queda e o ferimento decorrente desta queda da janela do seu palácio, o rei Acasias ele envia mensageiros até a cidade de Ecrom para perguntar ao deus Baal-zebub se ele ficaria vivo, se ele sobreviveria a esta queda. Olha só, é interessante notar aqui um detalhe. O rei Acasias ele não vai lá pedir para o deus falso Baal-zebub curá-lo. Ele vai pedir para perguntar se ele vai ficar vivo, se ele vai sobreviver. Então tem até lógica a ideia de que existia tradição
a crença de que Baal-zebub era um deus que possuía o dom de profecia. Então, ele envia mensageiros para consultar essa divindade para saber se viveria ou morreria. Isto está no capítulo 1 de 2 Reis, versículo de número 2. Note esse detalhe, a Bíblia não diz que ele vai lá pedir a cura. Ele vai lá para perguntar se ele sobreviveria ou não a este ferimento decorrente da queda. No segundo ponto, nós temos aqui a Acasias segue os passos de seus pais. Olha só, o rei Acasias, a informação que nós temos aqui, então, quando ele manda mensageiros consultar a Baal-zebub, já mostra que Acasias ele não adorava ao Senhor, ao Deus de Israel. Ele é devoto de Baal-zebub. E por que ele já, a história bíblica já mostra este rei envolvido terrivelmente nesta idolatria? Nós temos aqui o exemplo de seus pais, que já estudamos, né? Acabe e Jezabel. Jezabel era uma fenícia que era terrivelmente idólatra também, né? Adoradora também de Baal e Azerá. E esta mulher buscou de todas as formas promover a idolatria na nação de Israel e tentou de todas as formas eliminar a adoração ao Deus de Israel, ao Deus Jeová. Por isso, dos confrontos de Elias com os profetas de Baal, com o próprio rei Acabe, e agora, 10 anos depois, este rei, né, não aprendeu a lição, porque no confronto entre, vamos dizer assim, entre o Deus de Israel e o Deus Baal, para ver quem responderia com fogo, para provar quem seria o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, venceu essa batalha por meio do profeta Elias. Mesmo assim, este homem, Acasias, ele não aprende a lição dos seus antepassados e mantém-se nesta vida de idolatria. As gerações futuras têm tendência a serem mais fracas espiritualmente do que a geração presente. Se você pegar a história de Abraão, você vai ver Abraão, amigo de Deus, Isaque, ainda tem intimidade e comunhão com Deus, mas nem tanto quanto seu pai Abraão. E Jacó já nasce e cresce desviado até ter um encontro com Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Salomão começou bem, mas terminou na idolatria. E Roboão já nasce totalmente fora da comunhão com Deus. Agora imagine o caso desse rei Acasias, que já nasce, né, e foi criado por pais totalmente idólatras. Então, este homem já tem aqui um histórico de idolatria, e a Bíblia mostra que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando seu pai Acabe, sua mãe Jezabel, e o primeiro rei de Israel, chamado Jeroboão, das tribos do norte, que nós já falamos aqui sobre ele em uma das lições passadas, que ele foi quem praticamente introduziu a idolatria em Israel, e assim então ele serviu de referência negativa para todos os demais reis de Israel, do Reino do Norte, quando o autor bíblico ele fala e seguiu os passos, né, de Jeroboão, rei de Israel, primeiro rei de Israel. Acasias ele segue os passos de seus pais. Isso nos faz refletir sobre o nosso cristianismo, sobre as nossas ações diárias, não somente na igreja, mas principalmente dentro de casa. O que é que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? Que tipo de cristianismo, que tipo de evangelho você está vivendo diante dos seus? Que tipo de cristão você está ensinando os seus filhos ou as próximas gerações a serem? Você que é líder, você que é pastor, você que é obreiro e principalmente você que é pai ou mãe, que tipo de cristianismo você quer que o seu filho vivencie? Se você quer que seu filho seja espiritual, você precisa também ser exemplo de espiritualidade. Porque geralmente os filhos, eles vão herdar aquilo que nós também somos. Eu tenho uma frase que eu ouvi o pastor Josué Gonçalves dizendo numa ministração, dizendo assim: a unção que você admira é a unção que você herda. Para os seus filhos, você é o herói deles. E o que você for, seus filhos também procurarão ser. Se você não tem intimidade com Deus, não espere que seu filho também tenha. Então isso nos leva a refletir e nos
entregarmos totalmente a Deus, para termos uma vida de intimidade e comunhão com Deus e para darmos exemplo para os nossos filhos. Que nós possamos aprender aqui com os erros desses reis, para que nós possamos trilhar pelos caminhos agradáveis ao Senhor. Amém? Irmãos, tópico de número 2, Elias desafia a adoração a Baal. No primeiro ponto, nós temos aqui a corajosa intervenção de Elias. Por que Elias interviu nessa situação? Por ordem de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, ele envia Elias para encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias, que estavam indo até Ecrom para consultar a Baal-zebub. Eu gostaria de trazer algumas informações curiosas aqui sobre este deus Baal-zebub. Eu estive fazendo uma pesquisa sobre esta divindade, descobri que o nome verdadeiro de Baal-zebub, na verdade era Baal-zebul, e não Zebub. Mas o escritor bíblico traz o nome de Baal-zebub como uma forma pejorativa, como uma forma de diminuir, de caçoar desta divindade. Por quê? O nome Baal-zebul significa Baal é príncipe, ou senhor príncipe. Alguns autores dizem que significaria o senhor da habitação. Pode até ter algum sentido, mas a maioria dos estudiosos diz que Baal-zebul significa Baal é príncipe. Mas o escritor bíblico chama ele de Baal-zebub. Por quê? Muda o significado. Significa o senhor das moscas, como uma forma de reduzir, de diminuir esta divindade dos filisteus, certo? Outra curiosidade sobre esta divindade é que no Novo Testamento, o Baal-zebub ou Baal-zebul é chamado é o mesmo deus de Beuzebu. Lembra quando acusaram Jesus de expulsar demônios pelo maioral dos demônios, que é Beuzebu? O Beuzebu é o Baal-zebul do Antigo Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, ele é símbolo do próprio Satanás, ou seja, o maioral de todos os demônios, o príncipe, o chefe dos demônios. Nós temos aqui nesse segundo tópico, Elias então confrontando tanto o rei Acasias quanto seus mensageiros e até mesmo a divindade. Mais uma vez, então, nós temos o profeta demonstrando a sua coragem, a sua intimidade com Deus e a sua obediência ao Senhor de Israel e a sua fidelidade ao ministério, a sua vocação como profeta para a qual ele foi chamado. Então, no primeiro ponto, nós temos aqui a corajosa intervenção de Elias. Como eu já disse, após 10 anos daquele confronto com os profetas de Baal e Azerá, agora Elias tem que mais uma vez confrontar o rei de Israel, agora não Acabe mais, agora seu filho Acasias, com relação a essa questão. E por que Deus enviou Elias para este confronto, esta intervenção? Todas as nossas ações, elas têm reflexo nas pessoas que estão ao nosso redor. Como Acasias era rei de Israel, ele tinha uma função muito importante. Os reis antigos, da monarquia de Israel e de Judá, eles não tinham só o papel de governo, de governar, de exercer a administração da nação, mas eles também lideravam na questão espiritual. Então, se o rei era pagão, se o rei era idólatra, se o rei era ímpio, o povo também seria, o povo também partiria pelo mesmo caminho. É por isso que o salmista, ele diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E dizendo também que quando o ímpio governa, o povo geme. Porque o povo vai sofrer o juízo de Deus quando eles têm um rei, um governador ímpio, eles vão também praticar a mesma impiedade deste governador. Deus envia o profeta Elias para confrontar o rei Acasias, e assim acontece quando, no terceiro versículo do primeiro capítulo de 2 Reis, Elias questiona: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Ou seja, ele está em Israel, o rei é rei de Israel, tem um Deus todo-poderoso, ilimitado, um Deus que cura,
que provou que é Jeová Rafa, o Deus que cura, mas este rei ignora o Deus de Israel e manda ir em outro lugar distante a consultar um Deus falso, que é Baal-zebub. E no segundo ponto, a resposta de Elias aos soldados, então, quando o profeta Elias ele aborda ali os mensageiros de Acasias, os mensageiros provavelmente voltam para Samaria, provavelmente nem estavam muito longe ali de Samaria, pelo fato de o rei Acasias, né, se admirar deles ter voltado tão rápido. E o rei pergunta, o que aconteceu? Por que vocês voltaram? E eles falam que um homem, né, eles não relatam que é Elias, provavelmente eles não reconheceram o profeta. Isso é até um fato curioso, né? Elias, um homem que se destacou tanto naqueles dias. O rei Acasias pergunta como ele estava vestido, conhecendo já as características de Elias. Eles respondem, né, vestidos com roupa de peles de animais peludas. E aí então Acasias deduz que é o profeta Elias. E aí ele manda um capitão de 50 soldados, junto com seus soldados, para buscar Elias. Provavelmente ele ficou furioso e queria, né, dar uma lição em Elias, talvez o prendendo ou até mesmo tentando o matar. E quando esse capitão vai, o texto diz que o capitão chega e fala: homem de Deus, desce, porque o rei te chama. Estudiosos dizem que o fato de o capitão chamar Elias de homem de Deus não quer dizer que eles estavam tratando Elias de uma forma correta. Pode ser e parece até mesmo pela construção do texto, gramatical do texto ali, na resposta de Elias, quando eles falam homem de Deus desce, e Elias fala: se eu sou homem de Deus, é como se ele estivesse dizendo: eu não vou descer, mas vai descer fogo do céu, se eu sou homem de Deus. Então dá a impressão de que o fato do capitão chamar Elias de homem de Deus, este primeiro capitão, parece que ele está chamando Elias de homem de Deus ironicamente. E aí então Elias ele invoca a Deus, cai fogo do céu e consome, mata aquele capitão junto com os seus 50. Parece até mesmo algo cruel, mas provavelmente aquele capitão recebeu a punição devida por conta da sua atitude, da sua presunção, do seu orgulho, da sua impiedade, assim como o seu senhor, o rei Acasias. Se não bastasse o rei Acasias perder já um dos seus capitães mais 50 soldados, ele envia um segundo pelotão, né? Um segundo capitão com mais 50 soldados. Mais uma vez esse também chega com autoritarismo, dizendo: homem de Deus, desça depressa porque o rei te chama. E Elias mais uma vez responde da mesma forma, e fogo do céu cai e consome aquele capitão com seus soldados. Quando essa informação chega até Acasias, mais uma vez, com um coração obstinado, ele não aprendeu da primeira, não aprendeu da segunda vez, e ele envia mais um terceiro capitão com mais 50 soldados. Olha só, por isso que eu disse que as nossas ações, por que não dizer os nossos pecados, não nos afetam tão somente a nós, mas afeta aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que coração duro, que coração de pedra este homem chamado Acasias demonstrou, não se importando com a perda de 100 soldados e 2 capitães. Agora ele envia um terceiro pelotão. Meu Deus do céu, que crueldade deste homem. Mas quando esse terceiro capitão vai, demonstra uma atitude de humildade e ele já se reporta a Elias, não da forma como os 2 anteriores, mas de uma forma extremamente humilde, dizendo: ó, meu Senhor, poupa a minha vida e também dos meus soldados. E aí o anjo do Senhor fala para Elias: desce com esse, e se apresenta ao rei, poupando assim então a vida deste capitão, que foi humilde o suficiente para reconhecer que Elias era homem, verdadeiramente homem de Deus. Que nós possamos extrair esta lição de aprender com os erros, ou com os nossos próprios erros, ou com os erros dos outros, e ter humildade o suficiente para corrigirmos dos nossos erros. E que nós possamos aprender também que todas as nossas ações não vai afetar só a nós, mas afeta aqueles que estão ao nosso redor, que estão próximos de nós, principalmente se exercemos papel de liderança, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho ou em qualquer lugar que seja. Precisamos então aprender com os erros aqui deste homem chamado Acasias. E no terceiro ponto, nós temos aqui o destaque para Elias como o profeta que tem um ministério de fogo.
né? É até interessante. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No primeiro episódio é aquele do Monte Carmelo, onde Elias desafia os profetas de Baal, dizendo que o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus, e o Deus de Israel fez descer fogo do céu e consumiu o holocausto no altar que Elias preparou. No Monte Horebe também, quando Elias estava ali fugindo, se escondendo, e a Bíblia diz que houve manifestações lá, terremoto, vento forte, fogo, né? Mais uma vez o fogo se manifestando ali, depois uma voz mansa e suave, uma brisa mansa e suave. Agora, em terceiro lugar, quando esses capitães enviados pelo rei Acasias vão em busca do profeta Elias, ele ordena que fogo do céu caia sobre esses capitães, certo? É interessante que Elias tinha uma intimidade, uma comunhão muito grande com Deus, e aqui eu quero destacar mais uma vez a característica de Elias como um homem de oração. Por que Elias tinha tanta autoridade assim? Por que Elias teve tanta resposta miraculosa de Deus da maneira em que a Bíblia relata aqui em seu ministério? Porque ele tinha intimidade com Deus. Porque Elias era fiel a Deus, um homem corajoso, e que Deus usou ele de maneira tremenda e poderosa para enfrentar a apostasia, a idolatria e o pecado dos reis de Israel. Amém? Aprendamos então com este corajoso profeta e sejamos homens cheios do Espírito Santo de Deus, para que o fogo de Deus esteja ao nosso favor. Meus irmãos, tópico de número 3 e último, doença de Acasias e a morte e a sua morte. Eu quero dar destaque aqui mais para o terceiro ponto, porque o ponto 1 e o ponto 2, nós já mencionamos aqui na narrativa histórica aqui, na narrativa da história. Continuando a história de Acasias, quando Elias foi buscado pelo capitão e pelos soldados de Acasias, do exército de Acasias, ele vai com o terceiro, demonstrou ali humildade, e ele se apresenta ao rei Acasias. Elias, mais uma vez, ele confirma a mesma mensagem. Olha só que coisa, irmãos. O homem de Deus, a palavra do homem de Deus tem que ser sim, sim, não, não. O que ele disse ali para os mensageiros, sobre a morte de Acasias, por causa da sua idolatria, obstinação, por ele ter buscado resposta em um deus pagão como Baal-zebub, Elias diz que ele iria morrer, que ele não se salvaria daquela enfermidade, e agora o rei manda buscá-lo, ele se apresenta ao rei, e quando chega ali, ele não dá para trás não. Ele sustenta a sua palavra, porque ele tinha convicção no Deus que ele servia, tinha plena convicção de que a mensagem que foi dada a ele foi a mensagem de Deus, e ele confirma então aquela mensagem dizendo que certamente o rei não escaparia daquela enfermidade e ele morreria. Então, por consequência da sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte, e Elias confirma isto para o rei de Israel. No segundo ponto, a determinação de Elias e a morte do rei. Quando ele foi convocado ali a estar diante do rei, ele não titubeou. Meus irmãos, nós, como ministros e pregadores do Evangelho hoje, nós devemos pregar a palavra, falar o que Deus quer que fale. Ou seja, pregar o Evangelho puro, santo. Hoje nós temos muitos, vamos usar essa terminologia, muitos profetas se rendendo àquilo que o povo, que as pessoas querem ouvir. Mas nós devemos pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Assim foi o profeta Elias. E no terceiro ponto, como eu disse, que é o ponto que eu quero focar aqui, é sobre as qualidades deste profeta chamado Elias. Neste episódio com o rei Acasias, nós temos aqui várias qualidades que podem ser destacadas de Elias e que nós podemos olhar para essas qualidades e buscá-las e pedi-las a Deus. Primeiro, intimidade com Deus. Elias demonstrou mais uma vez ter intimidade com Deus. Já pensou vir soldados atrás de você e você com muita autoridade dizer: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todos vocês? Tem que ter intimidade com Deus para fazer isso, irmãos. Intimidade com Deus para ouvir a voz de Deus
e atender ela sem titubear, sem dúvida nenhuma de que é Deus que está falando, a ponto de confrontar o homem mais poderoso da nação de Israel, que era o rei de Israel naquele momento. Então tudo isso demonstra a intimidade deste homem com Deus. Segundo, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel, condenando a idolatria. Irmãos, Elias, como profeta de Deus, ele não fez vista grossa para a situação de idolatria e apostasia de Israel. Ele confrontou este estado espiritual lamentável da nação, principalmente dos reis de Israel, e buscou promover a adoração a Deus. Por exemplo, lá no desafio com os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias fez o que fez para fazer com que o povo voltasse a adorar a Deus. Assim devemos ser nós, promover a adoração, a verdadeira adoração do povo de Deus na casa do Senhor. Se vamos organizar eventos na igreja, que esses eventos sejam para a glória de Deus, né? E não para a nossa própria glória, e não para nos gabarmos de que somos gestores, bons administradores, bons líderes, né? Mas para apontar para a glória de Deus. Se vamos fazer algo, que façamos sempre pensando na glorificação do Senhor, o nosso Deus. Terceiro, clareza e assertividade em suas sentenças. O profeta Elias era o tipo de profeta que não tinha rodeio com suas mensagens. A sua mensagem era clara, era firme, ele tinha convicção daquilo que ele falava. Então, que assim possamos ser nós, que a nossa mensagem seja sempre clara, objetiva, levando o povo sempre a buscar e a adorar a Deus. E também Elias demonstra a qualidade de fidelidade e coragem. Foi um profeta fiel ao Senhor. Olha só, neste evento de Acasias, já havia se passado 10 anos lá do evento com os profetas de Baal. E Elias ainda é o mesmo homem, profeta fiel a Deus e corajoso, a ponto de enfrentar, depois de 10 anos, enfrentar a idolatria novamente, colocando a sua própria vida em risco. 10 anos já haviam se passado e Elias está ali firme, forte e convicto no Deus que ele serve. Coisa linda. Isso serve de lição para nós. Muitas vezes nós mesmos, ou pessoas que nós estamos acostumados a conviver, são pessoas que hoje estão carregando o piano nas costas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos buscar, vamos orar, né? Vamos fazer campanha. Hoje está matando o leão com as unhas. Amanhã está correndo de miado de gato. Tem crente que é assim, irmãos. Um dia está cheio de Deus, no outro está mais vazio do que lata vazia, né? Do que tambor. Tambor para fazer barulho. Que nós possamos acatarmos aquele conselho, aquela chamada de Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Portanto, meus irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Firmeza e constância, é isso que Deus espera de nós. Não adianta começar bem e terminar mal. O que Deus tem para nós é muito grande, então não compensa, irmãos. Vale a pena perseverar, não compensa desanimar, né? Fica firme, vai servindo a Deus, vai buscando a Deus, vai aí carregando a sua cruz, vai aí fazendo a vontade de Deus. Deus vai cuidando de você enquanto isso, Deus vai provendo, Deus vai zelando pela sua vida, Deus vai guardando como Ele fez com Elias, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E quando chegarmos lá na eternidade, o galardão estará preparado tanto para Elias quanto para nós. Amém? Aqui eu quero terminar esta aula extraindo algumas lições desta história do reinado de Acasias. A primeira tem uma frase do Augusto Cury que diz assim: uma pessoa inteligente aprende com seus erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. E alguém complementou essa frase dizendo assim: e o burro não aprende nunca. Se fôssemos pegar o inteligente, o sábio e o burro, nós diríamos que Acasias, ele foi um burro da história. Não aprendeu nem com os erros dos outros, dos seus pais,
que desafiaram o Deus do profeta Elias e foram vencidos. Não aprendeu nem com seus próprios erros, porque enviou uma comitiva de 50 soldados e um capitão, eles foram consumidos. Não aprendeu com esse primeiro erro, mandou um segundo pelotão, mandou um terceiro pelotão e mesmo assim não se converteu da sua idolatria e do seu paganismo, né? Então uma pessoa inteligente aprende com os erros, com os seus próprios erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Que nós possamos olhar para a vida deste rei e não sermos igual a ele, obstinados, presunçosos, orgulhosos, porque isso vai dar ruim para você, viu? Segunda lição dessa história: crentes corajosos e fiéis a Deus sempre poderão contar com a fidelidade e o cuidado de Deus. Assim, essa história de Elias nos demonstrou, né? E a terceira lição é: o orgulho, a obstinação e a idolatria de Acasias demonstrou que tem um fim trágico e inevitável para aqueles que seguem esses mesmos caminhos. Então, quando for necessário que houver arrependimento em nós, que nós sejamos corajosos o suficiente para nos arrepender, para reconhecer os nossos erros e ter a mesma atitude de Davi depois de pecar com Batseba. Pequei, Senhor. Pequei contra ti. E aí então alcançar o perdão de Deus. Amém? Meus irmãos, acabamos a aula de hoje. Peço mais uma vez, dá um like aí. Se você não deu, dá um like aí. Se você não se inscreveu, se inscreva. Curta, né? Compartilhe, comente. O seu comentário é muito importante para mim. Eu fico muito feliz quando eu vejo o seu comentário aqui nos vídeos. E fique atento aí para o sorteio dos livros, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.